Que ela ainda rima rap, mandando salve pra quebrada. Parque Roosevelt, Jardim Petrópolis, Jardim Progresso, Santa de Virges. Salve, salve, Parque dos Monstros, é nóis, cês tá ligado. O bagulho é louco, e nós é mais louco ainda. Vai sentir o peso, além da rima. Nós é rua sim, mas não porque ouvimos e curtimos a parada, mas porque crescemos aqui sem ter calçada. Na quebrada, luz da torre destaca no breu. Pelo Roosevelt, vou com a rapa ou só Deus e eu. Entendeu? Chão, da pracinha ao campão. JP, correria dos moleques aos ladrão. Por chegado eu vou mandando um salve, salve. Fazendo Zé Pincuzão bater a nave. Neguinho, daqui dá pra ver as nações norte. Os boia milhão nas motos logísticos, coiotes de pena do Talibã, só os vilão. Agradecendo que hoje é Nike, que era pé vermelho do terrão, né não? Então vai lá pra praça, curtir, trutar. Eles morrem na guerra e nós vive na luta. Mil grau e tanta fita que é o que nós atura. Pois é, a vida é louca e quem disse que nós quer cura? Ha, ha, original, periférico, não aceito genérico. No sapato eu vou pra não virar pó. Não que eu queira ser melhor, mas minha trilha sonora é do gueto. Sua é Michel Teló. Se quer chegar é só ter respeito. Se for maloca como nós já tá aceito. Se vem do centro é só subir sentido Bela Vista, Cabo Bela, Vistas Torre, então irmão aqui está. Quebrada do interior paulista, nas esquinas com a função do vidro e testar. Subúrbio Bauru, nem Capão, nem Soweto. Eu sou terra de plebeu, Roosevelt daquele de nós vem. Das ruas de terra ou de asfalto, habitat natural dos vagabundos, De onde nós vem, sei quem é quem. Entre os Neymar e os Beira-Mar, vários tem. De onde nós vem, dentro do interior de samba, só sendo louco pra vir tomar de com a onde nós vem. Jardim Petrópolis, Roosevelt, aumenta o som que faz tremer a terra de plebeu. Nós então, tamo junto, é a Todd, caralho. Nada acabou, vamos, Oriente! Até morrer! Nos anos 70, Bauru, cidade localizada no coração do estado de São Paulo, crescia rápido, reinventando sua economia entre a força do comércio e o enfraquecimento da ferrovia. A cidade sem limites, que é berço da revelação de Pelé, pulsava cultura pelas rádios, pelos clubes sociais e principalmente pelas arquibancadas dos estádios. O Brasil ainda vivia em plena ditadura militar e o futebol se tornou respiro, um lugar onde a emoção se sobressaía à censura e fortalecia identidades. Enquanto isso, na zona norte de Bauru, uma paixão genuína se iniciava. Bom, a situação do bairro antigamente era só mato. Só mato, mato, mato. A gente não tinha opção. Não tinha um asfalto, não tinha uma água B, não tinha nada. Tinha luz. Não tinha luz. Era só mato que saça. E a gente tinha que caçar alguma coisa pra gente fazer, pra melhorar o bairro. Pra dar uma alegria pro bairro aqui. Jogar uma bola. Inclusive a gente jogava aqui no campo, aqui do lado aqui. Que era cabo de terra, buraco, lama descia pro barranco. E nós tava ali jogando. Mas nós não tinha nada, não tinha bola, não tinha jogo camisa, não tinha nada. A gente não tinha nada. Inclusive o primeiro jogo camisa, a gente tinha o Franciscato na época, que era poderoso. Prefeito, né? Era o prefeito. E a gente tinha que, para arrumar alguma coisa, nós tinha que correr até ele. E a gente ia lá na família nossa, ele pegava a relação do documento dos pais da gente. Para nós ir lá buscar o primeiro jogo camisa, na Praça Rui Barbosa. Aquele jogo camisa você cuspisse nele e atravessava do outro lado. Sabe? Aí começou. Melhorando, né? Foi aí que subiu pra casa do... Nós atravessando o mato pra casa do pai dele, né? Entendeu? Pra casa do pai dele, seu Aníbal. A organização foi o seguinte, porque na vila depois tinha uma concorrência, o Guarani aí, né? Mas nós tínhamos que fazer um paralelo com o Guarani. Né? Que nós era mais molecado do que eles, né? Eles eram mais chiques, nós não tínhamos essa chiqueza deles, né? Aí nós já tinha conseguido o uniforme, né? O seu Aníbal, o pai dele, tinha comprado o uniforme. O Guarani era mais o time do lado do fundão, lá de baixo. Nós era como se fosse divisória. Nós era que time lá de baixo. Entendeu? Aí eles começou a querer tirar a gente, fazer gracinha, né? Sabe? Aquele time que você vê que tem mais, né? Tem mais poder aquisitivo. Não, tirou. Aí nós se reunimos
na casa do pai dele, falou, não, nós temos que sair dessa fria. Nós tava um dia, né, que não sei que será terça ou quinta lá, jogando baralho, e meu pai falou que você comprar um jogo de camisa verde, que ele é palmeirense, né? Aí eu ajudo a pagar. Aí concordaram que ele tava em 6, sabe? E eu tenho mais 3 irmãos que eu falei pra você, né? Aí começou, comprou, antigamente era Paulo Esporte, né, negócio de Paulo Esporte. Aí minha mãe foi lá, tirou um jogo de camisa e completo, um jogo meia, só a chuteira que não dava, que é caro, né? Aí comecemos, né? Aí faltava o distintivo. Né? Aí não sei se o meu irmão e eu no relógio falou, vamos pro Oriente. Aí ele fez os desenhos e tudo, sabe? Aí levou pro pai do Cebola ali, que antigamente era na Araújo, claro, assim. Era a casa do arroz que ele trabalhava. Então ele pôs tudo nas camisas, né? Porque aí começou a rachar o pau pra caça. Nós jogávamos só pra caça. Mais aqui, Jaraguá, Granjaíto, lá pro Vale de Palma. Nós jogávamos no IPA ali, sabe? Só que a gente só ia, né? Que eles não podiam sair, né? Preso. Tava eu, tava ele, tava meu irmão aqui, o irmão dele que morreu, o Zé Macaia, né? O Bartão. O Bartão, o Vart, que mora lá embaixo, lá lá embaixo. Quem eu, você, o Dico também tava. O Dico e o Mané. E o Mané, que é outro irmão dele. O Mané era o treinador aspirante. E nós tava ali jogando. No domingo, né? Domingo não, acho que aí na semana também tava ali. E pra gente chegar até no campo, a gente tinha que descer, sair do fundo da casa do meu pai aqui, que mora na rua de cima, e atravessar no meio do matagal. Pra chegar lá. E quando chovia, inundava tudo aquilo ali de barro. Mas mesmo assim, nós não abandonava. No Bela Vista ali tinha saneamento básico, iluminação, mas aqui não chegava nunca aqui. Depois começou a melhorar, nos tempos começou a melhorar. Aí começou a melhorar, né? Nós comprava água. Tinha os carroceiros, trazia lá de comprar os tambores de água. Não tinha nem água, nem luz. Nossa, não tinha nada. O time nasceu em 1977, mas foi em 1979 que ganhou forma oficialmente pelas mãos de seu Leco. Ele foi quem transformou a paixão em estrutura, correu atrás de documentação, dos primeiros uniformes, equipamentos, cuidou do campo e assumiu cada detalhe para que o sonho se tornasse clube. A história de seu Leca mostra como é importante que as pessoas se entreguem de verdade às causas coletivas e façam acontecer as conquistas com coragem. Sem figuras como seu Leca, não existiriam memórias, nem legado, e que histórias contaríamos para as próximas gerações? O Leca, eu não tive acesso a ele, eu não cheguei a conhecer o seu Leca. Ele que profissionalizou o time, né, tirou do terrão, bem dizer, para se fazer ali toda uma questão de documentação, de profissionalização do time, né, cobrava a galera, os atletas. Então ele foi um ótimo líder que também, apesar de não conhecer, é um cara que me inspira muito. Ele trabalha na prefeitura, né, ele morava na última rua lá, ali do Bar do Buda, né? Aí ele tomava conta da Praça do Barbosa ali, sabe a antiga a Praça do Barbosa lá? Ele era guarda ali, à noite ali. Eles ofereceram o Guarani pro seu Leca. O seu Leca não quis, preferiu pegar o Oriente. O Oriente, para continuar o Oriente. Aí ele ficou uns 10 anos com o Oriente mesmo. Ele para ali já nos anos 90, 91, ele já não estava mais. Ele só coordenava mesmo, ele só dava conselho pra gente, na verdade, né? Mas a sede era na casa dele ainda. Então todos os jogos a gente ia pra casa dele. Ele sempre fazia um almoço lá, comprava uma cerveja, um refrigerante pros jogadores. Então a reunião sempre foi na casa dele. E o Oriente não tinha negócio de churrasquinho não, gente, era tatu, viu? Tatu e litão. E o boi quando eu roubava, aquele boi que vai roubar lá. Nossa senhora, não tem negócio de churrasquinho não. Tem negócio de hoje em dia, você vai ali e compra carne no mercado. Não tinha não. A mulher do Soler gostava do time também, porque ela fazia todas as coisas. Fazia tudo, cara. E nós chegava lá, já tava lá. Ele, quando não tinha nada no bairro, ele tocou o time, né? E ele era o responsável por tomar conta do campo. Esse campo aqui, ele era todo fechado de placa, dessas placas aí. E quando tinha vandalismo aqui, qualquer um aqui no bairro que quebrasse uma placa, o pessoal falava para ele ia na casa do pai do menino, falar, ó, seu filho quebrou a placa lá, eu quero que coloque de volta lá.
E a chave do campo ficava com ele. Todo mundo usava o campo, mas tinha que ir lá pedir permissão para ele. Ó, seu Leca, domingo a gente marcou um jogo, será que o senhor pode deixar a gente usar o campo? Ele dava a chave, não, sem problema nenhum. Então ele foi uma pessoa assim, querida aqui, pelo Oriente, porque ele tomava conta aqui do campo, né? Eu vivi minha vida, eu carregava saco de roupa do Oriente na costa. Eu, às vezes, riscava campo e não jogava. Porque o Leca tinha uma ditadura. Uma vez eu xinguei um atleta na beira do campo, que tiraram eu, falei, tomara que perca. Perdemos de 1-0, tomei 2,5 de gancho. E eu era titular e capitão. Então o Leca tinha uma ditadura firme. E é o que eu vejo hoje também no Oriente. O Oriente não é que não aceita perder. O Oriente vai para ganhar. O nome do Oriente é Vitória. Na minha opinião, ele é o pai fundador, né, da história. Os meninos juntaram, fizeram um time, mas ele criou a Associação Atlética, fundou, oficializou. Então ele é o primeiro grande salto do Oriente, é ele. Né? Ele vem, faz um documento, leva para o cartório, tem todo esse trabalho, paga documento, coloca o time no campeonato, se responsabiliza financeiramente, se responsabilidade da vida, né, pelo time. Então ele é o primeiro salto do Oriente ali grande. E aí vem esse título do Nivaldo Cardia que a gente não conhecia. Então quando a gente começa a cavucar e começa a saber, a gente vai descobrir que é um campeonato que tinha 70 times, que era disputado pra caramba, que tinha muita briga, mas que valia muito pra época. E a gente não sabia que o time tinha sido campeão. O campeonato foi longo, porque o campeonato do Nivaldo Cardia entrava todos os bairros de Bauru. Então a gente saía daqui, ia jogar no Ouro Verde, lá na Vila Serrão, no Ipiranga, no Raze, em Amorés, Redentor, Jardim Olímpico. Onde você pensava, você tinha que jogar. Então era um campeonato muito mais longo do que o amador de hoje. Era média de 50 a 60 times. E campo de terra aberto. Foi o primeiro campeonato em Bauru, assim, dos times, das vilas. Era 70 times, 70 e pouco times. Né? Aí começou aquela, vamos jogar. Aspirante tinha sido campeão uma vez, titular foi outra, depois aspirante foi duas, titular foi mais uma. Aí tinha que sair jogar fora, gente, jogar fora era inferno. Imagina você jogar fora no campo e os caras já te prometeram que você chega lá você vai apanhar. Você sai daqui, você vai chegar lá, você vai apanhar. Não tinha esse negócio de ser, eu vou lá e vou bonitinho, não. Você já sabia que você saía lá para apanhar, né? Apanhar. O Oriente era time respeitado. O aspirante do Oriente era um titular no Nivaldo Cardia. Ninguém tinha um aspirante igual ao Oriente. Várias brigas no Cutuba, chegaram até tomar o revólver do seu Leca. O seu Leca era fera. Tivemos briga enorme, que disse que ia dar um eclipse. Aí nós fizemos um eclipse lá no Dom Bosco, quebramos tudo. Então o Oriente era uma guerra, era uma batalha. O Oriente sempre foi atrás do respeito, como vai até hoje, né? Aí em 82, nós disputamos o Nivaldo Cardia. Foi o primeiro título oficial do Oriente. Foi na Casa dos Garotos, contra os Gaviões da Floresta. O jogo foi 3-2. E aquilo como eu sempre falei, nunca vou esquecer. O time era Jailton, Tuia, Zete, Si, Betão, Celão e Dicão. Luiz Pintado, Neguinho, Carlos e Messias. O banco era Cafuringa, Careca, Deco, Finado Val, Gué e Durvalzinho. Esse era o time que foi campeão dentro da Casa dos Garotos em 82 e 82 com o Leca. O técnico era o Dozão, tava esquecendo. O Dô era o técnico e o massagista o Gagaio. Felizmente já está lá com Deus, a maioria deles. Aqui a torcida nossa, vamos dizer, era as irmãs do Sidão, do finado Dorival, do Carlão, finado Paulinho. A torcida era a turma nossa. Não era a torcida igual o Oriente tem hoje. Era uma torcida nossa que até nós se unia. Onde vai ser o baile? As mulheres faziam os bailes. Acabava o jogo, hoje o baile é na casa de fulano. Hoje o baile é na casa de Bertano. Então era uma torcida também unida, você entendeu? A única coisa que eu nunca vou esquecer, na época o capitão, o Zete, chegou atrasado. O Dozão escalou o time e pôs eu como titular para entrar jogando. O seu Leca entrou dentro do vestiário e falou, Careca não vai jogar. O Dô jogou o uniforme e falou, se eu não pôr o time que eu quero, tchau, tô indo embora. Aí o Leca falou, não, beleza.
Só que a hora que eu tô entrando em campo, o Zete chegou. Eu mais do que consciente, o Zete, você é o capitão, você é o titular do time, pode entrar. Aí ele entrou jogando e eu entrei no segundo tempo. Esse título foi importante, hein? Foi muito importante, porque é o primeiro título, né? Infelizmente não tem o troféu guardado, ninguém sabe onde foi parar. Mas por ser um bairro, disputando o campeonato como era o Nivaldo Cardia, se é campeão, é muito importante. Importante demais. O Leca continuou dando sequência, depois do Nivaldo Cardia, aí entramos na Liga Bauruense, disputamos a segunda divisão, na época eu estava também, aí fomos campeão também na segunda divisão. O Oriente foi guerreiro lá, nos anos 80, anos 90, o Oriente foi guerreiro como é hoje. O seu Leca apareceu em casa, ele foi em casa numa noite, eu falei que não ia jogar mais, eu tinha ido pro Paraná, joguei um ano lá no Júnior, lá no Paraná, em Apucarana, e voltei para Bauru, falei que não ia jogar mais futebol. E aí o seu Leca apareceu numa noite lá, perguntando se eu queria assinar para Oriente, para Amador, aí eu vi a oportunidade de quando eu era criança, né? Eu falei, pô, um dia eu vou jogar lá. Então isso que me comoveu, eu até falei para ele, falei, seu Leca, eu vou assinar. De primeira, a hora que ele falou, vamos jogar Amador no Oriente, eu falei, não, tô dentro, eu vou jogar. E aí até causou uma comoção nele, ele começou a passar mal, ele é sério mesmo, não tô acreditando, e ele passou mal, e aí foi uma coisa muito assim, até emocionante, né? Aí eu falei, não, eu vou jogar e vou me dedicar, e o Oriente vai ser meu time. E a primeira experiência que eu tive mesmo com o time do Oriente foi meu irmão me levando num jogo, onde nós saímos de caminhão daqui, com os instrumentos, que não eram como hoje, bem precárias as coisas, tudo, garrafas, coisas. Montamos e fomos. Aí foi a primeira experiência que eu tive no campo, com pessoa xingando bandeirinha, torcendo, aquela coisa fanática, mesmo, aquela coisa apaixonante. E aquilo ali me impactou e dali pra frente sempre vim acompanhar o Oriente. Mas o bairro não era desse jeito que é hoje, né? Mudou muita coisa. O Leca, na época ele era o responsável pelo Oriente, era o presidente, né? Ele chamou eu para ajudar eles lá, ajudava o filho dele no time do Juvenil, que é a Liga Bauruense, fazia o campeonato de Juvenil. E no segundo ano eu fui trabalhar no Oriente. Já no terceiro ano eu montei uma categoria aqui do dentão, porque o pessoal tinha o dente de leite, aí o seu Leca pediu de meus. Pega os meninos do bairro aí, vamos montar um time no dentão, para participar do campeonato aí. Isso aí foi em 89 e 90, eu acredito. Não sei exatamente, mas foi por aí. Aí montei o time aí, juntei os meninos do bairro aí, vários filhos de amigo, né? Montamos um time, participamos da competição. Aqui terminamos em 5º lugar, você entendeu? Foi de um bom tempo, o Leca passou o Oriente. Até então, o Oriente foi até embora da vila, que poucos falam. O Oriente foi até para a Vila Independência, sendo tocado pelo Alfredo. O Alfredo era o treinador e presidente do Oriente, em 90. Aí fui ajudar ele, comecei a trabalhar com ele, aí fiquei com ele 90, 91 ele me colocou de presidente para dar um intervalo no dele. 92 eu saí do time. Aí teve o Zé Louquinho que tocou no Vila Garcia. Tivemos o finado Celão Preto do Bom Jesus e também levou o Oriente para lá. Aí foi indo, porque o Leca, a idade foi chegando, aí o Leca mudou também. Eu voltei em 98, já estava o Lúcio, se não me engano. Tava o Lúcio. Fez um bom trabalho aqui. Eu cheguei a acompanhar um pouco com o Lúcio. O Lúcio montou uns times legais aí, disputou o campeonato, foi bem no campeonato até, você entendeu? Era um cara também querido, morava aqui no bairro, na região, e o pessoal gostava dele, ele montou times bons aí. Aí entrou o Luciano, finado Luciano. O Luciano foi nos anos 90, né? O Luciano foi... Não chegamos a ser campeão, né? Porque naquela época era muito difícil. O poder econômico do Parquinho era muito grande. O Parquinho teve épocas aí que ele foi 5 anos consecutivos campeão, né? Então o poder aquisitivo do Parquinho era muito forte aqui no Amador. Então era
era meio elitizado de certa forma, o amador em Bauru. Aí entramos nos anos 2000, que foi mudando, né? Os outros times começaram a trabalhar, a correr atrás de patrocínio, arrecadar, fazer festa, arrecadar dinheiro para pagar jogadores, porque era o que o Parquinho fazia, né? Os melhores estavam lá por conta disso daí. Em 2002, se não me engano. Aí ele colocou o Gilson, aí aparece o Gilson no Oriente. O Luciano foi guerreiro. O Luciano carregou o Oriente na costa, investiu o que pôde dele. O Luciano foi, até ele ficar doente e não ter condições mais, aí foi onde o Gilson pegou, o Gilson entrou e tocou até onde vocês chegaram. Que aí é nossa escola, né? Gilson chegou em 2002, como eu falei, eu vim para Bauru em 2003, então é bem essa época. Por isso que o Gilson para mim é um ídolo hoje, né, meu? Porque era ele que a gente via, ele, o Cezinha, o Edmilson, a galera tudo ali trabalhando, o finado tio Lil, né, que é o Eliezer. Assumiu, montou um time bom, trouxe o Ebinho, esse pessoal, você entendeu? Disputou copinha, ganhou copinha, foi campeão. Aí o Gilson me trouxe. O Gilson me trouxe pra gente fazer o trabalho aqui, né? O projeto era bom, realmente era bom. E nós se demos bem, né? Porque o projeto realmente era bom, né? Acho que Ebinho participou, se não me engano, Osmarzão também participou. Tava junto, Pinduca, todo esse pessoal tava. Aí trombei o Gilson. O cara que a gente já... de Miriduque e tal, não sei o quê. Ô, quer jogar lá? Falei, quero. E eu era meio impetuoso também. Então dava certo, porque o negócio era chato também. Então deu certo, né? Fomos e fomos campeões de novo. O Gilson foi outra peça fundamental para minha volta, né? Seu Leca quando eu vim pela primeira vez e o Gilson na minha volta, né? Vem pra cá. Você ser campeão aqui na Quebrada, você vai fazer história, você vai fazer história só Quebrada. Você é o Ebinho de outros clubes, mas aqui eu tenho certeza que vai ganhar o primeiro título, você vai eternizar aqui, né? Então ele foi importante nessa situação, né? Ele junto com o Osmar, entendeu? Pô, eu acho assim, na história pro time geral foi o impulso pra tudo acontecer hoje, entendeu? Foi impulso pra tudo, pra virar o que o Oriente virou, essa potência que virou hoje, né? Aí a gente começa a correr atrás, tal, não sei o que. O Gilson, importante pra caramba. E o pessoal que tinha na formação do time. Então, o Gilson, ele tinha um espírito de vontade que muitos outros não têm. Aquela coisa que ele chegava, corrigia, junto com Osmar, junto com Kita. Então, eles ajudavam muito a gente nesse espírito. É aquela coisa que os caras queriam ganhar. Então eles passavam isso pra gente, eles passavam essa força de vontade pra gente, entendeu? Olha, eu não tenho o que falar do Gilson, eu não tenho. Ele como presidente, como isso e aquilo, ele foi bom também, foi bom. Foi bom porque ele brigou também pelo Oriente, igual a diretoria do Oriente briga hoje, né? Que quer ver o quê? Oriente vencedor. Ele também era a mesma coisa, ele queria ver o Oriente vencendo. E o Gilson é uma pessoa que, pô, lá pra você, ele tem um jeito dele lá, né, meu? Cada pessoa tem seu jeito, mas o coração dele é enorme e o amor dele também por Oriente. Eu sei que mesmo ele não se fazendo presente agora, ele tem uma importância, uma relevância aqui no Oriente, né? E nós sabemos que um dia, né, mano, quem sabe ele vai estar aqui de novo, entendeu? Aí também tem que ressaltar aí o Thomas, moleque novo, 2 anos que ele tá aí na frente, junto, né? Não tá sozinho, tem uma equipe com ele, né, meu? A diretoria. O Gilson pra mim é meu ídolo, né, meu? Igual quando eu falei, quando eu passava aqui eu vi o Gilson.
Então é o Gilson que é a minha inspiração, né? Até mesmo no ano de 2022, aprendi muito com ele. A gente sempre foi amigo da minha família, né, mas o ano de 2022 que eu percebi ali que ele já estava meio exausto e tal, e eu percebi que, sem dizer, ele já estava passando algumas instruções, ele já estava dando uns pontos de vista e tal. Foi um ano meio tumultuado, né? Ele já não estava o mesmo Gilson, já estava meio cansado já. Aí ele chegou, falou para mim, no começo do campeonato, acho que foi na metade mais ou menos, ele falou que quando encerrasse o campeonato ele ia sair. Ele falou, Edmilson, quando terminar o campeonato eu vou sair, você fica comigo até no final? Eu falei, fico. Aí tivemos um ano difícil, né? Não foi legal pra gente esse ano. Chegou no final do ano, ele cumpriu o que ele falou. O último jogo ele falou pra mim, obrigado por tudo, tal, eu tô fora. E foi fundamental, depois eu pude entender tudo isso aí também, né, cara? Que os caras das antigas, eles são foda, eles te falam sem dizer, entendeu? É uma visão também que a gente respeita, a gente entende, mas ele tem uma grande significância, é um cara que é meu ídolo, de verdade. Por várias outras coisas além do futebol, o Gilson ele é um agitador social, né, meu? A gente viu muita coisa que ele fez. Quase tudo que a gente viu aqui foi que ele fez. Festa do Dia das Crianças, festa da Páscoa, festa do time, Dia das Mães. Era o negão puxando ali do jeito que ele conseguia fazer, o churrasco. E isso me pegava demais quando eu chegava aqui. Era o cara, pá, junto com o morador de rua, todo mundo pegava o seu prato, o seu garfo, o macarrão ali, comia sentado na calçada. Isso me pegava, mano. Puta, eu falava, puta, esse é o lugar, mano. É isso aqui, a parada. Então ali foi meu primeiro acesso ao palco. E era realizado pela galera do Oriente. Era o Gilson que realizava, o Cezinha, o DJ Rodriguinho, né, que é o Black D, que fazia parte do Desacato Verbal. E ali, através do meu irmão também, que já tinha uma influência com a galera, né, o Juquinha. E foi ali, cara. Então eu acho que teve muita influência, assim, no mundo artístico. Cultura e esporte caminham juntos no Jardim Petrópolis, criando uma identidade que ultrapassa as linhas do campo e molda a vida da comunidade com autoestima. Foi essa força coletiva que sustentou a conquista de 2005. Quando o Gilson chegou, trouxe um novo perfil de gestão, abriu as portas, ofereceu almoço, transporte para a torcida, eventos comunitários e festas comemorativas. A coletividade no bairro aproximava ainda mais o time do povo. E essa relação virava energia nas arquibancadas. O vínculo emocional cresceu e a confiança dentro de campo demonstrava isso. Era o time jogando e a comunidade inteira vencendo. Que tinha muitas pessoas que não tinham capacidade, tipo assim, alguns rejeitados do Caramba 4. Eu sabia que eu podia jogar bola. Aí me vem um parceiro, Ebinho. Aí a gente começa a correr atrás. O pessoal que tinha na formação do time. A gente não precisava de craque, essas coisas. A gente precisava de jogador. A gente precisava de pessoas que batiam no peito, que queriam honrar essa camisa aqui. O projeto era bom, realmente era bom. Nós se demos bem, né? Porque o projeto realmente era bom, né? Cebinho, Biro, até o Zé. Cadê o Zezinho? Zé Maria tava também. Zé Lebinho, Xandão, Paulão, lateral esquerdo Bidi, Paulinho. Não, Paulinho acho que era menininha. Pereira, Pereirinha, Ivanzinho, Renato. E começou isso, Paulinho, o Sapão, Xandão, Paulão, Moringa, que é do Independência hoje, mas ajuda nós até hoje, Bidi, Jabá, que ninguém dava nada pelo cara. Sabe aquele cara que todo mundo falava que era ruim, que era mais fácil? Você lembra aquele paintball que a bola tem, e não cai nunca na caçapa? Aquele cara que eu resolvia, porque ele corria pra mim e a bola vinha no meu pé. E eu conseguia distribuir para mandar para Ivanzinho e Netinha Vita. E na frente, Biro e Ebinho, cara. Nós tinha um time excelente, cara, porque nós jogava com raça, com vontade, com tesão, entendeu? Só que nós sabíamos o quê? Se nós fizesse aquilo lá certinho, correto, era 6-0, era 1-0, era 2-1, nós ganhávamos. E quando nós perdíamos, nós revertimos. Quando eu cheguei no Oriente, falei, vou parar aquele bairro. Falei pro Gilson.
Negão já e tudo. Eu falei, eu vou parar esse bairro aí, pode ficar tranquilo. E graças a Deus eu parei o bairro. Em 2005 eu já entrei como ídolo já. Eu acho que eu já, de todos, assim, foi o que eu fiz a história mesmo. Porque por ter montado, por ter corrido, não ter ganho nada, por vir de coração. Eu tava no auge, né? Eu tinha várias propostas. E eu falei, não, quero aqui. E fiz de tudo e fui junto, né? Pra montar o time. Então acho que aí eu virei ídolo por isso. Foi o reconhecimento, eu acho que assim, foi o reconhecimento de tudo. Até do Oriente. De verdade, o Oriente tinha um nome, mas eu acho que ali, por ser amador, não ser um campo de terra, um Nivaldo Cardia e tal, que já tinha história, ali acho que fechou, né? Foi uma coisa, ó, nós fomos bem ali, né, no terrão, quando ela... E agora nós emplacamos aqui no amador. É maravilhoso, né? O nosso time era considerado a 9ª, 10ª força, né? Ninguém estava acreditando tanto no Oriente. Só foi começar a acreditar, nós fomos chegando, aí nós ganhávamos os jogos, eles falavam, isso aí foi acidente, isso aí é fogo de palha. Ganhava outro, e fui chegando. Na hora que eu encaixei meu time, filho, aí podia vir o Palmeiras. Podia vir, porque nosso time tá encaixadinho, jogando, molecadinha, coisa mais linda do mundo, diretoria maravilhosa também, todos, né, que participaram, né. Nós ganhamos o jogo de 1-0, o primeiro jogo. Até hoje o rapaz da Jaque tem raiva de mim, porque eu passei perto e ouvi ele falando, domingo vai ser diferente, o time dele não é nada disso, não. Eu sempre ouvi isso, né, mas eu tô chegando. Aí, no outro jogo, nós ganhamos 3-1. Ganhamos 3-0, e no finzinho fizeram um golzinho lá. Aí eu passei perto, aí o cara me entrevistando. E aí o professor, eu falei, então, ele falou que ia ser diferente, foi mesmo, nós goleamos. Até hoje os caras não gostam de mim por causa disso lá, né? Foi um ano mágico pros caras, trabalharam bastante para montar o time, deu tudo certo, entendeu? Foi difícil montar um time daquele, você entendeu? Acho que Binho participou, se não me engano, Osmarzão também participou, tava junto, Pinduca, todo esse pessoal tava. Até indiquei na época pessoas para eles, jogadores. Lembrei assim, dei ideia, ó, tem um fulano, seus caras é verdade. Então eles foram atrás e montaram um time legal mesmo. Aí chegaram campeão no final do ano, entendeu? O Corinthians tinha time, né? O Kita, nada contra ele, é um treinador bom, ganhou vários títulos, vários troféus ligados. Então tem que dar um mérito para ele. Só que tem que dar um mérito ao time também que nós tínhamos. Era um time de luta, de garra, e ia para cima. Professor, falar para você, cara, importante demais, cara. Tanto que nós passamos 2 anos sofrendo, ele chegou em mim e tal nesse último ano. Eu lembro que eu marquei o Bezerra, cara. O Bezerra jogou contra mim, jogou para não sei o quê. E eu já fui meio esquerdo. E como o tempo passou, eu comecei a jogar de volante. Como eu já conhecia a pessoa, eu sabia, tal, não sei o que, eles falavam assim, Pereira, você marca o Bezerra? Não, eu não marco ele não. Deixa ele jogar pro lado da perna boa dele, porque se ele jogar pro meu lado contrário, ele vai jogar pro lado da minha esquerda. Então, se ele jogar pro meu lado direito, eu racho ele. Não tinha tempo ele pensar. A hora que a bola subia, eu já estava dando uma dedada nele. A hora que ele pensava em pegar a bola, eu estava dando uma no tornozelo dele. É assim que funcionava. É assim que jogador de futebol joga, porque ninguém é bonzinho. Não vem falar pra mim que é bom, porque eu já joguei de meia esquerda, apanhei de Osmarzão, de Carbureiro, de uma pá de cada, e pode editar isso aí. E eles vão falar pra vocês. Osmarzão jogou no alambrado, quase arrancou meu pescoço. Isso que é o futebol raiz. Isso aí que eu pego e falo pra vocês. Cara, a gente pode ser o inferior, mas se você tiver tesão, se você tiver vontade, você não perde de cabeça baixa. Em 2005 tive a honra de acompanhar a grandiosidade, né, que foi o título nosso lá. Tava na torcida, lembro dos bastidores lindos que foram, Delão abrindo o alambrado, entrando pra dentro, a polícia louca, os caras jogando Danone pra nós, pegando, eu tocando. Cara, era mágico, aí a gente sonha, né, pô, quero fazer parte daquilo. E meu maior ídolo foi nesse período, foi ali que despertou mesmo o interesse, foi quando eu vi o Bidi jogar, cara, lateral esquerdo.
Cara, aquele cara era, pra mim, o maior lateral que eu vi jogar aqui em Bauru, não tem outro. Tive a chance de jogar com caras top, mas pra mim ele foi um cara que me marcou e fez com que eu tivesse o desejo de fazer parte disso. E ver aquele cara jogando quando o time tava perdendo, o Kita falava, Bidi, vai, vai. E ele vinha no carrinho, rau, irmão, levava, a torcida massa. E a torcida, ih, fudeu. O Bidi apareceu, irmão. Porra. Sabe aquele mito que tem lá, que todo mundo canta, que Pereira, né? Bebe, fume e cheira. É mito, velho. Só que aquele mito lá me incentivava de uma forma que eu falava pra você, velho. Eu me empolgava. E aquilo que me incentivava. Sabe onde eu tava? Eu tava no lugar que eu queria estar. Mesmo que eu não fosse aquilo. Mas aquilo me empolgava e aquilo me transformou no melhor jogador de 2005. Liga, caramba, 4 e conseguimos colocar esse time onde tá hoje. Na época ainda tinha telefone nos presídios, onde que a rapaziada ligou lá e passou, mano, ganhamos e tal. Que a rua fechada, lotado, tudo, e deu uma acompanhada ainda um pouco assim, mais presente. Pra mim, dá esse segundo salto, né, na história. Primeiro salto, seu Leca, o Gilson vem dar esse segundo salto. Que aí ele torna o time campeão do Amador de Bauru, das ligas são reconhecidas como grande, né? Então em 2005 o time é campeão, ele traz o Ebinho de volta, que na minha opinião é o maior ídolo do time. 2 títulos, um monte de gol, virada com 3 gols no segundo tempo, o Ebinho fez coisa incrível. Então, tudo isso que o Gilson conseguiu juntar, esse espírito campeão, trazer a comunidade, o carnaval, que é uma coisa que a gente não cita muito, porque há algum tempo já desvinculou do time, mas por muito tempo foi vinculado ao time o carnaval, então era comum a gente vir fazer o ensaio da bateria aqui do carnaval, então tinha o bloco do JP. Tudo isso juntou a comunidade e fez criar esse sentimento da paixão do bairro pelo time, mais do que só futebol. Eu acredito que isso aqui, ó, não vai morrer aqui. Porque eu vim aqui, ó, depois. Aí tem essa molecada que eu conheço tudo isso aqui, ó. Agora tá vindo vocês. Qual que é o objetivo? No Oriente não é ser maior, não é crescer? Não é a gente mostrar para eles por que nós crescemos, por que vocês estão aqui agora? É isso que eu acredito, cara. É por isso que eu vou no campo. É por isso que eu me entrego. Por isso que eu amo. E é por isso que eu tô vivo. O mais importante, é por isso que eu tô vivo. Então, o Oriente sempre foi a paixão do Petrópolis. O bairro inteiro, tanto é que a nossa torcida é a melhor que tem em Bauru, né? É o 12º jogador do Oriente, é a torcida. A torcida vibra do começo ao fim. Ela ela sai da sede vibrando e volta vibrando. Então isso é muito importante. Todos os jogadores dos outros clubes mesmo, até diretor, ontem eu estava com um diretor de outro clube, ele falou para mim, ele estava falando para mim, Edmilson, torcida igual a sua, cara, não tem. Do Oriente é o diferencial, o melhor jogador do Oriente sempre foi a bateria. A torcida, aquela muvuca cantando, o melhor... É a Todd, a Talibã esquece. Da torcida sensacional, monstra, né? Não tem nem o que falar da torcida do Oriente. É uma torcida que se vier com 10 pessoas é maior que tudo, né? Eles fazem barulho, né? Se a gente não tiver o Oriente, é diferente, não adianta. Ele falou, nossa, aqui, ó, tomou um gol, tomou 2 gols, tá perdendo. Os caras começam a ir embora, do Oriente não, fica ali até o final, o time perde, eles vão lá, bate palma, não, a próxima a gente vai ganhar. Então é apaixonante, né? Isso daí pra nós é tudo. Quando criou a Todd, aí fechou mesmo, porque aí o movimento mesmo que fechou a torcida, a vila, tudo. Aí ficou legal, cara. Aí depois que criou a Totti, aí ficou... A gente nunca teve, pelo que eu vi, nunca tivemos jogador tipo... Os outros times sempre tinham jogador de nome, de nível. Mas aí a gente sempre comeu pelas beiradas. Só que quando a gente tá lá, todo mundo fala, o Oriente é o time que não quer enfrentar. E aquela torcida, coisa linda lá, e nós em cima dos caras, e
E ninguém acreditando em nós valentes. Porque a gente tinha uma torcida, mas era assim, mais simpatizantes, né? Mas aí realmente, a hora que veio a Totti, a hora que Kim fundou, que todo mundo abraçou, que a molecada veio, aí sim a gente ficou mais potente, fica mais forte e começamos a bater de frente, né? Com os gigantes de vez mesmo, entendeu? Quando nós fomos pro estádio, eu vi a diferença no estádio, não só aqui pro bairro, mas também pro amador. Porque nós via as outras torcidas vendo nós chegando dentro do campo, tudo com a camisa organizada e tal, a bateria, criança, adulto, todo mundo com a camisa da Totti e tal. Foi bacana. E as outras torcidas começaram a correr atrás também de bolar deles e vir também. Aí começou. Aí em 2006, meu pai falou pra mim assumir a bateria do Oriente. Desde então, 2006 até hoje, eu que sou um dos principais líderes da bateria. Eu e o Thomas. E através da Totti também, né? Porque a Totti também foi lançada em 2006 para 2007, né? Que a gente fez as primeiras camisas. Lembro que as torcidas não tinham ainda muito essa ideia de camisas uniformizadas. A gente teve, né? Bem dizer, foi um dos primeiros que fizemos, né? Tanto que eu lembro que a galera do Gás até falou, não dá nada pra lançar chavão, não, porque os caras lá do Oriente tem logo o Tony Calto e pai, esses caras de lá falando na época, né, mano? Passei um tempo afastado, né? Encontrava privado da minha liberdade, né? E lá dentro, né? Ficava pensando, né? Que forma que poderia fazer algo aqui, né, mano? Pra ajudar aqui, que impactasse mesmo, né? Ficasse também marcado, né? No time, na torcida. Eu gostava mesmo, nós gosta, né? Até hoje, né? Mas nós tava lá sem poder fazer nada, mas via notícia, vinha carta, né? Porque a rapaziada escrevia, mandava como que tava. Foi campeão, me encontrava lá, né? Que eu fiquei de 2002 a 2007. Me encontrava lá e tal, então tinha notícia pelos amigos que mandava carta e me explicava como que tava e tal. Eu com maior saudade e tal, querendo participar e não podia e tal, né, mano? Por forças maiores, mas tinha fé que saía, que eu ia sair, também eu ia participar de uma fase importante, ia contribuir, né, meu? Entendeu? E aí eu ganhando a liberdade, eu vim aqui pro bairro, por causa da minha mãe, onde que comecei a colocar em prática o que eu tinha pensado lá também, os amigos também que desde da infância nossa aqui também sempre acompanhou, o Rodrigo, o Digo, Cebola. Aí teve meu irmão, o Gugu também, que participou. Teve mais alguns amigos que estavam próximos ali, mas eu já vim com a ideia mais ou menos, com a frase, entendeu? Em mente e tal. Quando nós criou a torcida mesmo, eu mesmo falo por mim assim, né? Eu nunca tive vontade de ser diretor do Oriente, nada. Nós sempre foi torcedor mesmo, de acompanhar, de pular dentro de campo, de torcer mesmo, de ter aquele compromisso de torcer, de apoiar. Então, quando nós criou a torcida ali, né, conversamos com o Gilson, que da torcida a gente tomava conta ali, né, de a forma de nós torcer, de apoiar, os limites também, para não ceder, não prejudicar o time e tal. E nós tomávamos conta da torcida e eles tomavam conta do time junto com a diretoria. Nós não ficávamos interferindo nada. Então, a torcida é enorme. Nós já tínhamos uma torcida, não grande igual hoje, mas tinha uma torcida querida. E hoje eu vejo o quanto o Oriente ainda continua querido pela atitude de hoje, que eu vi lá a torcida, arquibancada lotada. Acabou o jogo, esvaziou. Então acho que isso daí tá até hoje, né? Você vê que o Oriente, onde vai hoje, nós estamos de frente com qualquer time hoje. A torcida que nós tínhamos naquela época era garra também. Era garra. A torcida de hoje é garra. Qual é a mudança hoje que eu vejo? Nós não tínhamos bandeira. Nós não esticávamos uma bandeira quando saía gol. Nós não tinha o instrumento que tem hoje. Então hoje é uma torcida fera, grande mas nós também tinha uma torcida, mas não tinha isso que tem hoje. Resumindo, a torcida sempre foi apoio para nós, sempre foi o pessoal que pegou, sempre incentivou, eu não sei de uma forma ou de outra, mas que sempre foi importante. E que sempre vai fazer parte para nós. A Totti foi a minha escola, né, mano? Foi o meu motivo de disciplina, porque eu também passei a entender que eu tinha que ser um exemplo na arquibancada em termos de manter a paz entre as outras torcidas. Eu, graças a Deus, tive muita amizade com toda a rapaziada dos outros times. Graças a Deus, eu nunca tive briga com ninguém, mas eu acredito que a partir do momento que a gente coloca uma camisa da qual defenda como organizado o time da nossa quebrada, a gente tem que ser exemplo. Então a Totti, ela me ajudou a ganhar essa disciplina já desde molecão, porque em 2007 eu ia fazer 16 anos. E já estava aqui com a rapaziada, já tocava, estava aprendendo, né, com o ensinamento do finado Nancão, do Lagartixa, igual eu já falei. Então
foi uma escola de aprendizado para mim, que hoje eu também estou tendo a oportunidade de poder ajudar a profissionalizar e assim estruturar, né, para ser uma referência de torcida na nossa região aí, através da nossa quebrada. Eu voltei, de verdade, eu voltei em 2012. 2012 eu voltei para o Oriente. Trabalhamos em 2012, fomos desclassificados, foi um campeonato bom para nós, montamos um time bom, mas era muito disputado, porque o campeonato era longo naquela época, né? Na verdade era 2 fases, uma fase não valia nada. Você jogava uma fase inteira, todos contra todos, na época eram 20 times, você entendeu? Você fazia 19 jogos que não valiam nada. Então você tinha que fazer uma primeira fase ótima, porque a segunda fase não valia, você entendeu? Aí em 2013 montamos um time. Chegar naquele time, primeiramente, foi olhar para algumas pessoas que você torcia, né, irmão? Você torcia até um período atrás e, tipo, olhar que repentinamente você tá do lado dos caras, irmão. São pessoas que você viu crescer, pessoas que você sabia, quando você andava na comunidade, você estava em algum lugar, os caras chamavam o nome dos caras, os caras, pô, esse cara é foda, esse cara... A história é, tipo, linda dos caras, que os caras têm construído, né? Daquele período pra cá. E aí, pra mim, repentinamente, estar no meio dos caras, mano, foi choque. Porque você olha assim do lado e tal, você fala, caramba, irmão, você tem alguma coisinha que faz com que os caras gostassem mesmo da nossa presença. E naquele período... Tipo, fui ganhando confiança, fui ganhando espaço, realmente ganhando espaço. Tive a chance, tipo, pô, cara, de se tornar muito amigo até hoje mesmo de todos eles. A gente é amigo meu, a gente tem muito contato, do Chitão, lateral direito, Diogo, Isaac, que jogou comigo, meu irmão, que eu cresci com ele, o Júnior, o JP também, o Paulinho, meu irmão, que também foi excelente. Então tive a chance de jogar com todos esses também. A expectativa era grande, né? Que nós tava vindo numa crescente, onde o Gilson, o Poliés, a rapaziada correu atrás na região, montou um time bom, trouxe também uns ex-campeão pra cá, no caso, de volta e tal. E junto com a rapaziada de fora que eles foram buscar, onde o time casou. E no campeonato o time cada vez mais foi, os adversários vendo que a crescente foi grande e que lá na frente ia ter problema com o Oriente. E aí depois vem Paulinho Coleira, que é meu amigo, que é um cara que eu admiro demais, que pra mim foi o melhor jogador que eu vi jogar no Oriente, foi o Paulinho Coleira. O Ebinho é o maior ídolo, mas eu vi pouco. Então o Paulinho Coleira, pra mim, dispensa comparações. É um cara que era diferenciado dentro de campo, uma humildade, praticamente uma humildade gigantesca, praticamente não cobra, não abre a boca pra fazer o dele. É um cara que eu admiro demais. E eu começo a acompanhar nessa época, 2011 para 2013. 2013 eu decido que eu vou acompanhar todos os anos, todo domingo. Então se eu ia pro rolê, eu ia sem dormir pro jogo no domingo de manhã. Então eu vou todo jogo, lembro bem da campanha, lembro bem do que aconteceu. O ano de 2013 foi meio complicado, porque eu tinha acabado de sair da penitenciária e tava meio que me reconectando com o mundão e tal. Não pude seguir muito, mas no dia da final... Tava lá, vi a situação ali e lembro que, puta, cara, foi triste, cara. Mas são coisas também que acontecem, né? Até 2013, que foi um ano que nós disputamos a final, tudo, chegamos forte, tudo. Mas no meio do caminho houve algo que impactou um pouco, né? Chegamos na final, um time bom, mas infelizmente... durante o campeonato foram acontecendo situações, nosso time foi meio que abalado por 2 situações. Nós tava numa semifinal, ele encostou aqui no dia do ocorrido, à noite, me chamou ali que né, tinha o bar, que era da torcida ali, né, o bar da torcida. Aí ele encostou perguntando para nós fazer a festa do Oriente, né, independente de vitória ou derrota, nós fazer uma festa legal pro Oriente na final e tal. Nós tava na semi, mas ele já colocando fé que nós ia pra final. Pra nós fazer uma festa legal, se juntar e tal. E conversamos bastante, chamamos mais alguns amigos ali pra presenciar. E beleza, à noite ele saiu pra se divertir, onde aconteceu a fatalidade de perder sua vida. Aí chegou a notícia que pra gente, a gente já tava reunido. De madrugada a gente soltava uns rojão, uns treme-terra pra acordar, que é o bairro e tal, né? Que era de costume, todo domingo, umas 4h30, 5 horas, nós começávamos a acordar o bairro. Começamos a soltar e veio a família dele avisar o que tinha acontecido. Ela já ficou triste, né, meu? E um compromisso de semifinal também. Onde que quando chegou os diretores, tudo, nós fez os pedidos pro diretor, pro presidente,
Pra não levar os instrumentos pra gente. Nós ia estar lá, mas nós ia estar em silêncio pro time jogar pra torcida dessa vez que nós ia precisar, que nós, né, meu, nós não tava pra fazer festa, batucar, gritar e tal. Sabia que o Oriente precisava, mas fatalidade, né, não... Aí no começo teve uma resistência um pouco do Gilson, mas o Gilson entendeu também. Aí nós deixamos os instrumentos aqui na sede e fomos sem nada, só mesmo. Ficamos em silêncio, o time jogou, numa maior luta, classificamos. Fomos pra final. Esse foi o episódio que aconteceu com o Dino. Quando aconteceu a operação aqui, que levou uma parte do time, uma parte da diretoria, que praticamente matou o nosso ano, a gente estava aqui, né? A gente convivia aqui. A gente viu acontecer, levou uma parte da diretoria, levou um amigo nosso. Um zagueiro nosso foi preso na época, o Júnior. Desfalcou bastante, porque ele era meio time. A Operação Quinho, realizada pelo Grupo de Investigação sobre Entorpecentes, levou 2 meses para ser concluída. A quadrilha atuava em vários bairros da cidade. 8 pessoas foram presas e um menor apreendido. Então isso daí deu uma baqueada na gente, no time, né? Porque já não podia se repor jogador, né, nessa fase já. E o time parece que ficou meio abalado, parece que abalou todos nós esse acontecimento. E aí termina aquele último espírito, último fôlego que a gente tinha para buscar ali. Eu acho que a gente até fez uma boa final, lembro bem da gente terminar o jogo, a torcida aplaudiu o time pra caramba, mas ali a gente não tinha como ganhar, porque já tinha tomado muito golpe. Fomos para a final contra o Parquinho, infelizmente perdemos, mas foi um jogo bem disputado mesmo. Acredito eu que se a gente não tivesse perdido essas 2 peças aí, a gente teria sido campeão, porque o nosso time era muito bom. E chegou 2 Nego, 3 Vaguinho, 4 Zezo, meia dúzia Diogo, 5 Paulinho, 7 Fernando, 8 Bugrinho, 10 Buiú, 9 William, 11 Rafinha. Esse é o time do Oriente. O técnico é o Darley, o diretor que fica no banco é o Eliezer e o massagista é o Deco. Então, o time deu uma desmontada, algumas peças continuou, mas até 2015 teve uma base ali, né? Uns 4, 5 jogadores continuou ainda de 2013, né, cara? Baiano, veio os caras lá de Santa Cruz também, os zagueiros, o Paulinho, veio o Lira, Messias, os caras que veio de fora ajudou nós também pra caramba. O Baiano, o Guto, Jair também ajudou, o Luizão, zagueiro, Denis, zagueiro. Vários caras que veio que fortaleceu. 2015 foi um ano assim, teve etapas, né? A primeira etapa não começamos bem, depois ficamos 20 partidas invictas, isso é uma coisa de louco. Aí nosso treinador abandona, invicto. Aí vem o Kita. Então, assim, foi várias transições. E é nessa parte que eu entrei, né? Eu já tava veterano, já tava com 40 e poucos anos. E aí, assim, tive que segurar toda essa onda. Aí esse trabalho foi eu que fiz, né? De estar com os meninos também era muito bom, né? Mas era um time bem, assim, se vê entre os outros, bem abaixo de nomes, né? Foi o time que o Oriente menos teve jogadores de nomes, conhecidos, né? Foi mais o pessoal mesmo que abraçou a ideia. O Pelezinho chegou atrasado. Eu peguei, tirei a roupa e dei pro Pelezinho. Falei, entra. Porque eu não vou agregar mais nada, eu tô veterano no campo do Noroeste. Ele, não, e aí o Gilson ainda brigou comigo, falou um monte de coisa. Falei, não. Só que o Pelezinho foi o primeiro a entrar quanto comercial na hora que tava precisando. E entrou e bagunçou com o jogo, né? E onde a gente empatou e nosso eterno Farinha, né? Fez o que fez, né? No segundo jogo. Então eu acho que isso que ganha campeonato. Eu poderia ter meu ego, eu poderia ter, meu nome não vou ficar ali porque eu posso fazer um gol e ficar mais... Não, eu já estava eternizado no Oriente. O time do comercial, queira ou não, tinha mais qualidade. Nós fomos na raça, eles na qualidade. E o Farinha foi essência. Foi eu, pra mim, foi ele. De verdade. O campeonato pra ele. Não desmerecendo ninguém, cada um teve sua função, mas eu acho que ele foi muito importante. Muito. O final foi sensacional também, foi maravilhoso. Nós ficamos desacreditados, né? Chegamos muito desacreditados. Por mais que nós estivesse na final, o 100% do Gaspar já falou que era campeão, né? Mas eu sentia no olho de cada um, na vontade de cada um, que ia ser diferente, né? E queira ou não ter um toque do treinador, né? Você sabe disso que é importante, né? O Kita
sempre dando moral, sempre dando, né, incentivo, né? Então isso foi muito bom. A molecada abraçou a ideia, nós também junto, né? Nós viemos para ser vencedor e graças a Deus eu acho que foi tudo na questão de um time vencedor. Não de qualidade, mas vencedor. Lá eu tenho 2 peças que eu falo, que foi Farinha e o Coleira. O Coleira tava voando. Tinha o Baiano, tinha mas os dois, assim, foram muito diferenciados. Foram muito acima da média, né? Muito acima da média. O Coleira foi um jogador que me surpreendeu, então ele estava jogando com a 10. Então, um segundo volante, podia ser um primeiro. Ele jogou até com a 10. Até que na hora do gol, tem a jogada dele, né? Armando, né? Então, ele estava muito bem, ele estava acima do nível, ele estava querendo, de verdade. Eu acho assim, eu acho que não vou falar que foi mais importante que 2005, porque foi o primeiro. Mas foi um título assim que ninguém jamais acreditava que nós ia ganhar de novo. E foi 10 anos depois, né? Nós passamos por várias situações que dava pra gente ter ganho o título, um time melhor, e nós ganhamos um título com um time bem abaixo da qualidade do que tinha antes. Então, imagina, foi uma loucura, ninguém acreditava. Ninguém acreditou. E assim que era desacreditado é melhor ainda, né? Era duro fazer gol no nosso time. Era duro. Fazer gol no nosso time era duro. Era duro. Ninguém fazia gol no nosso time. Era pedreira fazer gol no nosso time. Era duro fazer gol no nosso time. E de vez em quando não acreditavam, nós ia lá e caixa, né? E contra os comercial 0-0. Não fez gol em nós também. Eles achavam que tinham mais time que nós, mas não tinha. Nós estávamos encaixados. Ele podia ser melhor no dinheiro, né? Tecnicamente, talvez um pouco melhor. Só que nosso time está encaixado. Taticamente, bem perfeito. Farinha foi essencial, né? Farinha pegou um pênalti na final. Precisava dele ter pego esse pênalti, ele pegou. Farinha foi sensacional. Pegou o pênalti e bateu o pênalti, parece que fez o gol. Também, o Farinha foi. Todo mundo. Zé Maria entrava lá de vez em quando me ajudava, né? Todo mundo foi. Foi uma coisa que é duro explicar. É duro explicar. Porque o Oriente seria campeão seria difícil. Era difícil cravar isso aí. Mas eu tinha uma confiança terrível no meu time. Tinha uma confiança terrível. Sabe confiança no meu time? Terrível. E a molecadinha estava comigo, né? Olha o time que achava que não ia dar certo. Nós fizemos 3-0 na final. O ano até começou bem nesse ano. Só que aí na fase das quartas a gente já começou mal. Primeiro jogo a gente perdeu do Gás de 3-0 aqui. Aí tinha mais 2 jogos, que era o Redentor e o Nova Bauru. Tinha que ganhar os 2. Aí o Redentor ganhou de 1-0 lá, briga, gol anulado. E acabou o jogo antes da hora também, os caras invadiram o campo. O outro jogo que era aqui, o Nova Bauru, aqui no Bela Vista, também 1-0 também, sofrido também. Pra gente ir pra semifinal. Aí chegamos na semifinal desacreditado também. Era nós contra o Comercial, o Gás contra o Gaspar. A final era Gás e Comercial, né? Aí, primeiro jogo, saímos ganhando, os caras empatou. Aí acabou esse jogo 1-1. Aí no segundo jogo, a gente perdeu um jogador que foi expulso, cara. No primeiro tempo ainda. Jogou a maior parte do jogo, 1 a menos. Os caras teve um monte de chance de matar nós e não matou. Aí foi pros pênaltis. E também nos pênaltis, 2 vezes o cara teve chance de matar nós e não matou, que tava o Farinha iluminado, abençoado. Salvou nós. A gente acabou passando, velho. Nossa, salvou meu ano também, porque eu errei o pênalti lá, cara. Meu Deus do céu. Bola! Maurício no gol! Pode ser o gol da classificação. Como não? Maurício pode defender. Caio, perna esquerda, bateu! Defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro Maurício! Pegou muito mal o Caio agora na bola e quem vem bater agora é o Maurício, porque é o 10º jogador da equipe do Oriente. Vale lembrar que como o Messias foi expulso, 10 jogadores de cada lado vão bater. O Lambari da equipe do Comercial acabou saindo da disputa. Maurício bateu, gol do Oriente, que categoria, hein? Bateu no ângulo, bola bateu no travessão e entrou. Maurício converte lá dentro. Gol da equipe do Oriente. 7 pro Oriente, 6 pro Estrela Comercial. Maurício no gol. Placar de 8-7. A disputa de penalidades. Nescau pra bola. Perna esquerda. Autorizado. Partiu Nescau. Correu, bateu. Defendeu Maurício.
Gomes, Deportiva Meridota, 100% Gasparini, na... Olha, rapaz, vou falar uma coisa pra você, filho. Esse meu é lindo. Taticamente, sabe, obedece. Fala pra jogar taticamente, joga. Ó, tem frescura, com humildade. Então, eu só tenho que falar pra ele. Chegaram aqui jogando água agora no Kita, que beleza. Toda a festa aqui. Que beleza, hein, Kita? Só tenho que falar pra ele que muito obrigado, né? Por ele ter aceitado o meu raciocínio, né? Então levantando o homem agora. Em 2015, na conquista do bicampeonato, o Oriente pôde vivenciar uma nova fase da sua vida. Um momento que a juventude que não tinha assistido ainda a um título pôde se aproximar do time e esse senso de pertencimento da torcida e da comunidade se fez muito presente. E isso refletiu também na forma do time se posicionar no futebol amador. E durante tudo isso, ainda ocorreu a pandemia, o que fragilizou ainda mais as relações de um modo geral, o que gerou uma mudança de gestão posteriormente. Volto de São Paulo para cá, depois da pandemia. Na pandemia não estava tendo campeonato, o time estava fazendo algumas arrecadações e tal, e vem o campeonato de 2022, quando acaba a pandemia. Era o último ano do Gilson, o time não foi muito bem, mas também não foi muito mal, né? Chegou a classificar, mas classificou já aos trancos e barrancos, né? Um golzinho no final, aquela coisa... Nossa, eu lembro que eu chorei quando classificou, porque foi sofrido, um sol do caramba, de saiu perdendo, classificamos. Mas não conseguimos passar de fase e aí ali acabou a gestão do Gilson, né? Eu acho que tipo, o que ele fez foi gigantesco pro time. Mas acho que também o time precisava desse respiro, dessa mudança, né? Foi bom pra ele, acho que foi bom pro time, pra ele descansar e pro time também ter uma nova... E aí o Thomas me convida, eu também não queria fazer parte da diretoria, não queria, eu queria ajudar, até dar um dinheiro ali por mês, comprar rifa, pra mim tava bom. Mas aí o Thomas me convence, fala, não, a gente precisa, porque quanto mais gente que conseguir participar, pra agregar, eu venho pra participar como mais um. E aí quando o Thomas é eleito presidente, na reunião, ele me coloca como vice. Eu também não queria nem ser diretor, imagina vice. Mas aí ele falou, mano, se for pra mim ser, eu quero que você seja o vice e tal. E eu, beleza. Outras gerações que deviam estar assumindo não fizeram e aí caiu no nosso colo, né? Eu costumo falar isso, não foi uma coisa que a gente quis. Mas a gente tentou fazer o melhor possível. Organizar, dividir função, tentar ser o mais profissional, o mais limpo, o mais honesto, o mais transparente possível para conseguir trazer a confiança da torcida, dos patrocinadores, dos jogadores. E no primeiro ano a gente monta um time de molecada praticamente, mas que funciona, que dá certo. A gente consegue também manter bem ali a diretoria entre trancos e barrancos, manter bem, não deixa faltar nada, mesmo ali no 0-0, a gente sempre pagou no dia, sempre não deixamos nada para trás. Infelizmente a gente perde uns pênaltis, cara, uma fatalidade, né? Futebol é foda, mas como diretor eu nem ligo muito pro campo, assim, só o campo, né? Lógico que o campo é o resultado do trabalho, mas eu não ligo tanto assim, eu acho que pra nós como gestor o trabalho já foi lindo. É, cara, isso aí dá pra ver que a gente tá no caminho certo, né, cara? Isso aí confirma, porque não é fácil também, né, meu? A gente sabe da importância de colocar um time no campeonato, a gente sabe de toda a dificuldade, a gente sabe de toda a importância de comunicar, de fazer o jogador entender que o psicológico às vezes tem que correr junto com o físico, ter essa comunicação de fazer os jogadores entender a importância do peso da camisa. Então, não tem nem o que dizer, né, irmão? É toda uma importância mesmo, levar a sério essa questão de Oriente. Para nós, não tem nem o que dizer. E a ideia é que daqui para 5 anos, melhore mais, né? A gente consiga oficializar mais, a gente consiga ser mais organizado, ter mais apoio jurídico, ter mais consistência como instituição para fazer mais ações, não só no futebol, como na comunidade, como com a escola do bairro, enfim, ter mais potência, né? Como até o Edmilson falou, a gente se cansar menos para fazer o futebol, para ter mais energia para fazer mais coisas. Então a ideia é estruturar mais, mas também é uma escola, né? Se só desse certo, alguma coisa não estava certa. Então, eu acho que esses 3 anos de gestão foram uma bela escola para mim
na minha vida pessoal, mudou minha cabeça, mas também foi uma bela mudança pro bairro, pro time, do entendimento de organização, de trabalho coletivo, de não depender de uma pessoa, porque essa pessoa também se desgasta, né, mano? Mas que às vezes a gente acha que a pessoa que tá lá mandando, né, porque ela também tá se desgastando, ela também tá dando a vida dela por aquilo, e às vezes nem tá gostando disso, né, ela nem gosta de mandar, é só porque ela não tem outra opção, se ela sair, ninguém faz. Então a gente tentar dar essa visão para a comunidade, tem que ser feito coletivamente, tem que ser feito por todo mundo, tem que alguém cuidar da água, alguém cuidar da foto, alguém cuidar da bola, alguém cuidar da arte, alguém cuidar da rede social, alguém cuidar do jogador, alguém cuidar do uniforme, porque senão não tem como crescer. Pode continuar, mas não cresce. E a ideia é crescer. Aqui tem muitas meninas que estão ajudando, tem as irmãs a mãe da família do Denilson, tem a menina que está lá no bar, que hoje é o bar do Ninho, que era o bar do Sidão, é o bar do Ninho ali hoje. Tem muitas meninas, mulheres, que estão ajudando o Oriente hoje a ajudar na torcida, a ajudar a fazer uma festa, dar comida, alguma coisa hoje tem bastante. As meninas estão ajudando bastante. Tanto a torcida, você tá me entendendo? Que nem lá atrás era eu, a Nenê, a Beth. Você entendeu? Tanto que eu tava falando assim, tem que homenagear elas também. A Beth já foi. Hoje, ainda bem que vocês me acharam. Graças a Deus que eu tô aqui. Ô, Glória! Não, o Oriente marcou minha vida, né? Marcou minha carreira aí, sim. Ixi, Oriente, Deus me livre. Vi aquela torcida, coisa linda lá e nós em cima dos caras e ninguém acreditando e nós valentes. Falei, aqui eu tenho um carinho muito grande aqui pelo Oriente. A importância é o carinho que eu tenho aqui pelo Oriente, entendeu? É um carinho muito grande. E aqui, pra mim, se tornou família. E hoje eu tô aqui falando com vocês aqui porque isso pra mim é família. Então, às vezes a gente não pode estar aqui sempre, mas a gente relembra tudo isso que passa na cabeça da gente quando a gente vê o manto do Oriente. Então, pra nós é família. É minha outra família. É minha família. E se falar mal onde eu tiver, chicote estrala. Aqui é Oriente, filho. Aqui é Oriente. A tia não tá sempre, mas a tia tá em qualquer lugar. Se falar, opa! Fala não, que a Negrona tá aqui. Aqui é Oriente sempre. Foi o time que eu comecei a jogar bola, parei de jogar bola, sempre joguei no Oriente e é meu Oriente até o dia que eu morrer. Eu sou Oriente. Independente de ir no campo ou não, que quando eu posso ir, eu vou. Hoje eu fui, como eu falei, trabalhar. Para mim, cortou meu coração. Porque eu não podia vibrar. Eu não pude vibrar com o gol. Vibrei por dentro. Mas não podia abrir o braço que sobraria para mim. Mas eu sou Oriente eternamente. Oriente é Oriente. Oriente era a Associação Atlética Oriente. Já teve Oriente Aliança. Oriente Futebol Clube, então Oriente é Oriente. E nós sempre vai estar com Oriente. Amo. Uma palavra só significa, eu amo. Eu amo e vou até o fim, cara. Gente certo ou errado, mas eu vou estar sempre junto com vocês. Eu amo isso aqui, cara. Se soubesse como isso aqui foi importante pra mim, cara. Vocês não têm ideia. E pra mim é tudo. Eu acho que o Oriente pra mim é tudo. Verdade, é uma coisa assim que é minha segunda pele. De verdade, é minha segunda pele. Porque onde eu tô, onde eu vou, todo mundo Tanto é que eu vou ter uma homenagem agora aí, né? Na Câmara Municipal dos 200 Jogos do Oriente, né? Então só o Oriente me proporcionou isso. Então, né, dia 28 de agosto agora, vou ter uma homenagem na Câmara Municipal, moção de aplausos por 200 Jogos do Oriente. Então, não preciso nem falar mais nada, né? Oriente é o motivo que reúne toda a rapaziada, todas as tribos, palmeirense, corintiano, santista, os caras da Quebrada do Fortunato, do Jaraguá, do Bela Vista, os caras às vezes até dos outros times que às vezes é rival na Bauruense, vem junto com a gente, né, meu? Então, a significância que o Oriente tem, né, meu, em termos de paixão, em termos de união, ele vai além das 4 linhas. Então não tem nem como dizer, cara. A gente aqui vê o Oriente como uma própria religião, uma espiritualidade. Eu não tenho religiosidade, eu tenho espiritualidade. Então o Oriente, pra mim, eu acredito que pra muitos aí que briga no campo, que discute, que defende, é a mesma importância também. Me ajudou a me profissionalizar como pessoa, como artista
e tá me dando a oportunidade de dividir a minha reflexão com as outras galera, que a gente sempre conversa com lideranças de outros times, que sempre fala que aprende bastante com a gente também aprende bastante. Essa é a importância dessa união. Então o Oriente também está me ajudando a assumir o meu lugar de fala através das escrituras, né, da literatura, que é o primeiro passo, ter a honra de estar podendo escrever o meu primeiro livro, De Torcedor a Presidente, que também fala um pouco dessa gestão, de tudo que a gente viveu, de uma maneira mais elaborada, mais detalhada, vamos dizer. Então, acho que o livro é uma das situações que ele vai ajudar a gente transmitir para a quebrada, igual o projeto de bateria, o projeto de batalha do Oriente que a gente vai fazer. Então, o Oriente, ele trabalha nos bastidores além das 4 linhas. O Oriente é diferente de tudo. Explicar nós não sabe, né? Você sabe sentir mesmo quando nós tá ali vendo, né? Acompanhando o jogo. É um legado Oriente que vai ser escrito por muitas pessoas. E eu fico feliz de ter em mãos, né, um pedaço dessa caneta aí que todos nós temos em mãos para poder escrever a história do Oriente, que nunca vai acabar. Assim como nós estamos assumindo, outros assumiram no passado e futuramente outros irão assumir. Então é essa história que a gente não pode deixar morrer. É essa visão que a gente tem que dar continuidade. Então aqueles que virão futuramente têm que encontrar uma casa organizada e boa para poder dar continuidade. E eu tenho o prazer imenso de, junto até mesmo, né, dos diretores que sempre trabalhou com a gente, de estar dando-se essa continuidade e esse profissionalismo, né, de tentar organizar a questão empresa Oriente. Uma palavra para mim, para resumir o Oriente, assim, seria resiliência, né? Devido de todas as dificuldades, diversidade que o Oriente vem enfrentando durante todos esses anos, desde a sua existência, né? E a gente com aquela vontade de fazer acontecer, de acompanhar, que veio da época dessas pessoas bem antes de nós. Então significa para mim resiliência, né? Com quase nada nós conseguimos fazer a alegria aqui do bairro e da região em volta aí. O Oriente, sem dúvida, é a grande paixão do Petróleo. Então, mano, Diego, tá ligado? Exaltar a família Oriente aí, presidente Gilson, Edmilson, Raia, Denilson, Cebola, Dieguinho Alves, o Feio, o Joaquim. Manhã de domingão e uma paixão, loto o busão, brilho o olho do pivete, estoura o rojão e eu, louco fiel, por você visto verde, atenção, não tem replay, é 1, 2, passo verde, quebrada em euforia, no som da bateria, sem falta correria, coloca o Zé Maria, apertou, chuta pro mato, se der vai de primeira, torcida em pé, cada arrancada do coleira, sabe, não é brincadeira, mas que símbolo, camisa ou bandeira, a vila inteira, invadindo do Pardilhão ao Triagem, no distrital do Bela Vista é sem massagem, eu sou Oriente, periferia JP, os manos sempre vou mandando salve, que aqui é Talibã, junto se ganha ou se perde, mas hoje eu tô terror e vai festa na sede, assim ó. Chegou, vai! Vocês não dá, pai! Em 05 foi o Ebinho, em 15 foi o Paulinho, esse ano é sua vez, molequinho, vai! Chegou!
O recado que eu queria deixar para quem assistir, para quem vê no futuro, é que acredite no projeto, acredite no que você faz e acredite na força que tem o time, na força que tem a comunidade. Essa é a verdade absoluta, a força do time é a força da comunidade. E pros rival, trabalha, cara, trabalha, fica forte, porque a gente vai ficar forte pra atropelar vocês, velho. É na humildade que eu chego. Bora! Liga lá as mina, liga lá os mano, os manos é guerreiro, não corre nem treme. Eu vou dar um salve lá na FZN. E aí, cachorro? E aí, Tom? Boa. Tranquilo? Pô, ele tá aqui na sede, mano. Você não vai encostar? Ô, meu parça, eu vou chegar sim, demorou. É nóis, conexão, fechou. Tamo junto, cachorro. Demorou então. Tamo junto, organizado, eu tô falando pra você. Jogando uma bola lá no campo do Oriente, no JP. Satisfação, parceiro, a vida do MC, minha vida inspiração, truta eu cresci ali, tamo junto organizado, é nós que tá, irmão, MC Toma, chega aqui soltando a voz do coração, mandando um salve pros moleque, os meus parceiros que tão ali, então não corre o dia inteiro, mas tá bom, firmeza você pode acreditar, que nunca vai tá esquecido, se Deus nos abençoar, e mais que tá abençoando, parceiro, tamo junto, o resto é com nós, bora então fazer tumultos, moleque que é da hora e o respeito é constante, pra quebrar lá no rap, no pagode ou no funk, a gente faz música, parceiro, a gente é músico então, aí parceiro, eu não quero saber de nada não, se vier vir pesar, aí parceiro, ouve então, é só rajada de tonelada, MC Thomas com o Tonicão.